TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. É falar de história das mulheres, é falar de relações
natural daqui. Bom, no meu estado nós temos uma relação, né, com a imagem, a construção de uma imagem branca, né, que se perpetua ao longo dos séculos, né? Então, primeiro, né, você ser uma pesquisadora que aborda questões raciais, né, num estado que propaga uma imagem nacional majoritariamente branca. Né? Sim. Exige um esforço de Imagino. vontade e engajamento político mesmo. Né? Então, eu comecei a trabalhar com questões raciais em 2006. Eu entrei nesse campo por conta de trabalhos que eu realizei em pesquisas, né, em cartórios, relacionados com a história da educação no Brasil, né, e em especial em Santa Catarina, que era onde eu pesquisava. Então, eu iniciei meu trabalho pesquisando a trajetória de vida de um poeta negro, que foi um dos clientes, um poeta muito importante para nós aqui em Santa Catarina, né? Sim. E ele era nativo de Florianópolis, pouco sabe. Ele é o principal nome da literatura brasileira que fala de simbolismo da vida. Então, na verdade, quando eu escolhi trabalhar com esse tema, eu busquei compreender os limites da cor, né, em função da mobilidade social, né, de sujeitos negros, né, a partir do século XIX, né, ao longo do século XX. Como que essas pessoas elas conseguiam se mover numa sociedade extremamente hierarquizada pela questão da cor. Lembrando que cor é uma construção social, tá? Então, assim, é uma construção, na verdade, é uma construção cultural socialmente aceita e compartilhada, né, por todos. Mais tarde, eu toquei com uma figura feminina muito interessante, que foi a professora Antonieta de Barros, né? Então, é negra, nascida aqui em Florianópolis também. Ela nasceu no início do século XX. Mas, em 1934, ela é eleita como a primeira mulher negra, né, deputada estadual em Santa Catarina. Desculpa, qual era o nome dela? Não ouvi. Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, claro. Então, nos últimos anos, inclusive, a figura dela, né, ficou bastante conhecida no meio, principalmente como um ícone, né, da luta de mulheres negras. Né? Bom, então, o que chamou a atenção, né, para mim, nesse momento, né, visto tratar-se de um Estado, né, que fez uso de políticas migratórias, né, propagandeando aí um orgulho, né, da sua branquitude, né, foi entender como uma mulher negra consegue ser elegida como deputada estadual, né, num estado como Santa Catarina. Oferecimento. Certo? Então, eu até peço licença para falar, né, de um tema que ele é importantíssimo, né, para as mulheres negras, certo? Eu comecei o trabalho de pesquisa com a Antonieta de Barros lá em 2010, quando eu comecei a montar um projeto de pesquisa para ir para o meu doutorado, né? E eu, como uma mulher branca, né, a princípio eu fui motivada muito pela curiosidade de compreender o processo de inserção, né, de homens e mulheres negras na sociedade brasileira, e principalmente o que era o racismo, né, do qual eu mesmo, né, eu nunca duvidei, né, que ele existia, mas eu queria compreender, né, como que ele foi construído e como que ele é usado, de certa forma, como forma de garantia de privilégios, de opressão, né, de uma forma de poder também, né? Sim. Então, como pesquisadora dessa temática requer, né, como eu falei, né, um esforço também constante no sentido de se reeducar, né, enquanto uma mulher branca que proveniente de uma cultura eurocêntrica, né? Sim. Então, a princípio, eu fui... Então, assim, ser pesquisadora, né, requer esse esforço e também requer um esforço de se reconhecer como sujeito que nasce, né, numa sociedade racista. Né? Então, quando você fala da resistência das pessoas em relação ao feminismo, né, e ao feminismo negro, principalmente, certo? É necessário que as pessoas façam esse exame de consciência, né, e olhem ao seu redor, certo?
e se pergunte, né, quais as relações, né, que eles constroem com a população negra, né? Em que lugares esses negros estão na nossa sociedade, certo? Certo. Qual o lugar deles, né, hoje? E também aceitar que a nossa sociedade é uma sociedade racista, né? E já há mais de 500 anos aí na nossa trajetória histórica, infelizmente, né? E também é uma sociedade machista, certo? Bom, então no caso, né, eu acabei observando, né, tentando entender como também que esse racismo ele vai se reproduzindo, né, no nosso cotidiano, né? Então, Sim. Eu trabalhei com a Antonieta, ela era uma jornalista, ela era professora, começou a atividade também nos jornais, é uma forma dela se projetar, né, numa esfera pública dominada por homens, certo? Então eu fiquei muito atenta nessa questão de como que ela percebia, né, o racismo, né, e as relações de gênero, né, nos seus escritos, né, em que momento ela toca, né, nessas questões. E como ela foi professora a vida toda, né, mesmo sendo deputada, ela se afasta um período da sala de aula, mas depois ela retorna, né? Ela foi professora, ela foi diretora, ela foi autora de projetos que contribuíram para a construção da carreira docente das mulheres em Santa Catarina. Isso é muito importante, porque é uma época em que as pessoas entravam por indicação. Sim. Uma época em que não se tinha plano de carreira, né? Hoje, inclusive, isso ainda é um tema muito complicado. Não avançamos muito, né? Mas ela, enquanto professora, ela militou muito pela educação, né? E principalmente militou pela educação feminina. A luta dela também era a inserção, a possibilidade das mulheres se inserir em determinados espaços. Quando a gente fala do feminismo, por que isso é tão importante? Né? Isso não se trata, né, de mimimi, isso é uma luta política por direito. A maioria das pessoas que são leigas no assunto, elas desconhecem o fato, por exemplo, de que mulheres não podiam frequentar certos espaços dentro das faculdades. No Brasil, havia cursos vetados, né, para as mulheres. Então, foi graças ao movimento dessas mulheres de luta que nós conseguimos nos inserir em determinadas carreiras, né? Estar presente em determinadas carreiras. Então, isso é muito importante. Certo, Beth. Várias mulheres não entendem a importância do feminismo justamente por escolher o curso que eu vou fazer, eu posso ir à rua, eu posso me divorciar, eu posso criar um filho sozinha, né? Então, quando a gente já nasce nessa era, onde esses direitos todos eles já existem, se a gente não faz uma reflexão, se a gente não faz uma busca lá no passado, a gente não entende realmente, né, a importância, né, de tudo isso que a gente está falando agora, vivendo todos esses direitos agora conquistados, outrora a gente não teve. Então, com certeza, apesar de repente de não ter esse movimento, né, contundente do feminismo, né, não se falar a palavra feminismo, todos esses atos, inclusive dessas pessoas que você estudou, né, e colocou na sua tese, como Antonieta de Barros, foi uma feminista, né? Ela não, de repente, não se posicionou como uma feminista, né? Porque de repente a gente não tinha esse rótulo ainda, mas as ações dela foram totalmente feministas, né? Lutando pelos direitos da mulher. Então é o que a gente fala. O conhecimento realmente é a chave, é a porta, né? Para que a gente possa iniciar qualquer discussão, se posicionar e tudo mais. Bom, entendendo o que é o feminismo, né? A gente vai ali... Outra coisa interessante também, que eu acho interessante que você disse, e que eu ia até perguntar, mas você já me respondeu, né? O que leva, né, uma mulher branca, né, ou uma pessoa branca, né, ou uma mulher branca a falar do feminismo negro?
né? Então, assim, é muito interessante aí a gente fazer essa reflexão mesmo, né? Porque, geralmente, quando a gente fala de movimentos negros, do feminismo negro e tudo mais, a gente imagina negros lutando pelo seu direito, né? E aí, o que faz uma pessoa branca a lutar pelo mesmo direito, né? E aí, pode falar. Se você me permite, bom, quando eu comecei meus trabalhos, né, minhas pesquisas com temas ligados às questões raciais, eu não focava na mulher especificamente, né? Sim. E também esse debate do feminismo negro, embora ele existisse principalmente aqui dentro e lá fora, né, principalmente a mobilização política feita por mulheres negras nos Estados Unidos, que hoje nós a lemos, né, na época, no momento que eu comecei, não existia ainda, isso era novo aqui. Não é que não existia, mas não entrava aqui, né? Então a gente sabe que muitas obras, né, passam por um filtro, né? Muitas obras são publicadas. Sim. Na língua estrangeira, nem todo mundo consegue ler na língua estrangeira, ou tem acesso, né? Enfim, eu já conheci algumas coisas, sim. Então, eu sempre tentei focar, né, em barreiras, limitações, né, que essas pessoas enfrentaram justamente por estar atentas às questões de gênero e raça, né, e principalmente classe também. Agora, assim, eu não posso falar aqui, né, em termos de alteridade, por exemplo, que é, né, colocar-se no lugar, né, do outro, embora a gente faça isso a todo momento enquanto pesquisadora, né? Sim, né, simpatia. Porque o racismo, ele é uma experiência, né, da qual eu, enquanto mulher branca, por exemplo, eu não vivencio isso. Sim. Certo? Então, eu busquei no escrito dessa mulher negra, né, o que ela pensava sobre a sociedade, sobre sua época. Né? Sim. Então, falar, né, e colocar no lugar de outra é algo muito complicado no sentido de uma mulher branca, né, se colocar, se problematizar, né, o universo das mulheres, né, negras. A gente realmente precisa, e o surgimento de toda uma literatura, né, trabalhada, voltada para essas questões, nos ajuda muito, porque nós somos sujeitos históricos, homens e mulheres, né? E precisamos ter essa consciência histórica do lugar que nós ocupamos e das formas de opressão que a gente também exerce sobre as pessoas. E como professora, como educadora, né, eu tenho a obrigação de ensinar isso também, né, aos meus alunos, né, Então, só voltando à questão do feminismo, né, porque assim, diante das muitas críticas, né, que os movimentos feministas, né, eu vou colocar no plural, porque não existe só um feminismo, né, então isso é muito importante, né, da gente enfatizar. Né? Então, o movimento ele vem recebendo, né, críticas por parte dos setores, né, conservadores da nossa sociedade, né, que sempre existiram, mas a partir desses últimos anos, 2018 para cá, se fortaleceram ainda mais. Né? Sim. O enfatismo do feminismo, né, de forma geral, ele é uma atitude política. Mas eu não estou me referindo aqui a uma prática política partidária, não. Né? Ele é muito maior que isso, na verdade. Né? Mas é uma tomada de consciência do seu lugar enquanto mulher, né, na sociedade, né, na nossa sociedade. Né, que isso por si só já é um ato político, né, é de romper com a opressão de gênero. E no caso das mulheres negras, né, elas precisam romper com a opressão de gênero, de classe, né, racial, e a questão racial. Pois é, quando eu ouvi, eu até comentei com você, quando eu fui fazer o pedido, conversando pelo WhatsApp, que olha como é uma questão muito profunda, né? E às vezes não é... Bom, enfim, quando eu ouvi pela primeira vez o feminismo, a gente ouve a todo momento o feminismo, né? E aí eu ouvi o feminismo negro. Eu parei para pensar sobre... sabe quando dá um estralo? Falou, opa, peraí. O
nunca me conscientizei dessa palavra, né? Pelo feminismo negro. E olha que interessante, mesmo sendo uma pessoa negra, eu nunca pensei nesse lado do feminismo negro, né? Agora imagine só, se eu, sendo não sou uma pessoa, uma mulher negra, feminista, e mesmo assim ainda nunca ter atinado conscientemente sobre o feminismo negro. Agora a gente imagina o restante das pessoas, né? E principalmente que não são negras, né? Então, assim, vamos entender, eu queria que você pudesse conversar com a gente, conosco, sobre isso. O que é mesmo? Como a gente pode conceituar o que é o feminismo negro? Qual é a diferença entre o feminismo, de uma forma geral, e o feminismo negro? Bom, então assim, eu só vou te pedir para entrar um pouquinho na história das mulheres, porque daí eu entendo a história das mulheres também como um movimento das mulheres, de mulheres negras também, das mulheres indígenas. Sim, né? Dá pra gente pincelar, não dá pra gente entrar muito porque tem o nosso tempo aqui, mas dá sim pra fazer uma introdução, pode ficar à vontade. Beleza? Pode ser assim? Pode. A gente fica limitado, né? E aí eu fico... E é um leque, assim, esses monstros como vocês chegam no programa, cheio de bagagem. Cheio de bagagem de história pra gente, né? E aí é muito grande, a gente tem que ficar se limitando. Mas eu já estendo o convite para que você possa voltar no programa quantas vezes você puder. Muito bem-vinda. Mas vamos lá fazer a nossa introdução. Então assim, é importante salientar que não se trata apenas de um feminismo, então, no singular, como eu falei, né? Mas sim num sentido plural, porque existe feminismo, né? O feminismo liderado por mulheres brancas da classe média, na Inglaterra, na França, essa que ficou mais presente no imaginário das pessoas, né? E que foi reproduzido em filmes, enfim. Essa imagem, né, muito mais pulverizada na mídia, né, dessas mulheres brancas, então é como se as pessoas às vezes têm uma ideia, né, errônea de que o feminismo começou ali e só ali, né, só as mulheres brancas elas que eram feministas, né, o que não é correto. Na verdade, isso é um privilégio de classes, né, se a gente parar para pensar. Então, elas tinham espaço, tiveram maior espaço para se projetar em determinadas esferas públicas e aí alavancar esse movimento, né? Então, por exemplo, as mulheres brancas, elas estavam presentes nas universidades. Então, o debate sobre feminismo, sobre a história das mulheres e mais tarde de gênero foi alavancado por mulheres brancas dentro da universidade, não porque as mulheres negras não se interessavam por esse tema, não. Na verdade, é porque elas tiveram o privilégio de classe e de cor de estar inserida nas universidades primeiro, certo? Sim, porque a educação, ela tem que ser entendida como uma faca de dois gumes, né? Vamos dizer assim, tanto ela pode promover a mobilidade social das pessoas, como ela pode também reproduzir uma desigualdade extrema. Né? Por isso, por exemplo, eu sou uma apoiadora das cotas raciais. Sempre fui, desde 2003, quando a Lei 10.639 insere a obrigatoriedade do ensino da história da África, da cultura afro-brasileira, e vem no bojo toda a discussão, né, das cotas raciais de entrada na universidade. Sim. Nós temos uma trama histórica relacionadas, né, a isso, né? Mas, assim, o que é interessante, Drica, que as pessoas entendem é que a luta das mulheres ela é uma luta histórica, sempre existiu, né? Embora os movimentos de organização de mulheres tenham ganhado maior força, principalmente no século XX, as mulheres elas sempre lutaram pela sobrevivência. E as mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres do campo, porque também existe, né, o feminismo das mulheres campesinas, aquelas que estão ali na lida com a terra, das mulheres indígenas e principalmente das mulheres negras que têm um passado relacionado aí aos 300 anos de escravidão da nossa de uma instituição que perdurou aí por mais de 300 anos, né? O que acontece então, né? Por que a gente tem esse boom do feminismo negro somente agora, né? Porque na verdade
as mulheres, as experiências sociais dessas mulheres, né, as experiências de luta dessas mulheres, elas foram invisibilizadas durante séculos. A gente só começou, por exemplo, a entender um pouco que a mulher é um sujeito histórico, né, e isso a mulher branca, né, principalmente, a partir dos anos 50, 60, 70, né, quando essa discussão chegou nas universidades. Mas, enfatizo novamente, mulheres brancas, certo? Bom, aí é que está a questão. O movimento, as mulheres negras, elas sempre estiveram no meio, né, em meio a essa luta, né, nos espaços públicos, né, e quando eu falo luta, né, estou me referindo à luta diária pela sobrevivência. Sim. Né, mas chegam mais tarde à educação, às escolas. Né? Na verdade, esse atraso, vamos dizer assim, foi garantido, né, pelos privilégios de classe, de cor, como também de gênero, visto que os homens tinham preferência, né, para sair primeiro, né, e ter uma profissão. Né? E quanto ao feminismo negro, se eu posso dar uma definição, assim, bem a grosso modo, né, ele é um movimento organizado, né, por mulheres negras, né, que tem o objetivo de dar visibilidade a essas experiências que não começaram agora. Essas experiências que estão aí há séculos. Sim. Né? E reivindicam pautas, né, nessa luta. Aí é que está a questão. Assim, as pautas das mulheres negras, elas são diferentes das pautas de luta de mulheres indígenas, camponesas, de mulheres brancas. Né? Sim. Porque os problemas em relação às mulheres negras são muito mais profundos, né, nessa estrutura, né, histórica aí que a gente tem. Então, há diferenças, né, entre as pautas, né, nos movimentos. Isso é importante que as pessoas, né, tenham em mente, que não é mimimi novamente, aí, né? Sim, com certeza. Termo, né, que as pessoas gostam muito, né, de utilizar. Sim. E incide diretamente sobre as formas de desigualdade enfrentadas por essas mulheres, porque as mulheres negras, elas têm uma dificuldade de entrar na universidade, elas têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, certo? Elas ganham menos quando elas estão presentes no mercado de trabalho, elas ganham menos que as mulheres brancas, menos que os homens negros. Os homens negros ganham menos que as mulheres brancas. Então, quer dizer, a mulher negra trabalhadora, ela está lá numa base, né, de uma pirâmide cruel. As mulheres negras, elas sempre, por estarem muito presentes nos espaços urbanos, né, porque a nossa sociedade divide muito espaço privado e espaço público. Né? Quando eu falo de espaço urbano, eu estou me referindo basicamente ao espaço da rua, certo? O espaço urbano. Então, a gente tem, por exemplo, mulheres presentes nesses espaços urbanos desde a época da escravidão. Né? Quem ia para a rua, quem eram as quituteiras, quem era que iam vender os pães na rua. Né? Eram escravas que eram compradas, a gente chamava de escravas, chamadas na época de escrava de ganho, né? Por algum senhor ou senhora branca, né? Empobrecida ou não, que colocava esse escravo na rua para fazer certas atividades, para trazer o sustento para dentro. Então, a gente chamava-se na documentação de escravo de ganho, certo? Esse é um cotidiano de estar exposto, né, nesse espaço público, de estar exposto a tudo, de estar exposto à violência, inclusive. Tá? Então, e mesmo quando elas atuavam nos espaços privados, né, do lar, por exemplo, né, como empregadas domésticas, elas sofriam abusos sexuais também, né, dos patrões. Isso é importante, né, a gente salientar, certo? Que não era um espaço em que ela estaria, né, digamos, a salvo, né, o que se esperava, mas na prática não era. Então, essa luta das mulheres negras, ela corre meio que por fora, né, do movimento feminista branco. Então, por exemplo, voltando lá para a questão da Antônia de Barros, ela escreve muito na década de 30, e ela não consegue fazer uma correspondência com as feministas brancas daquele momento, certo? Então, você pega uma coluna dela de 34, de 35, ou até mesmo da década de 40, né?
onde você já tem, né, um movimento feminista tentando se organizar no Brasil, e principalmente sob a liderança da Berta Lutz, e você vai em busca desse movimento, conhecer os seus membros, eram todas mulheres brancas, da elite ou classe média, advogadas, médicas, professoras também, né, mas provenientes aí de famílias, digamos assim, abastadas. A própria Berta Lutz foi uma pesquisadora importante, mas é filha da Adolfo Lutz, né, quer dizer, pertence a uma elite, né, de São Paulo. Então, quando uma mulher negra que está falando da questão do trabalho, da luta da inserção das mulheres negras, né, também nas escolas, né, enfim, consegue abertura nesse dialogar com esse movimento feminista que nasce aí na primeira onda, como gostam de titular, que é no final dos anos do século XX, liderado por mulheres negras. Elas não enxergam isso, até porque a pauta dessas mulheres era o voto, a equiparação salarial dentro da carreira delas, principalmente, né, também, certo? Eram outras questões, assim, que estavam muito acima das necessidades, né, que as mulheres negras lutavam diariamente, tá? Então, o que acontece, né? Você tem um movimento aí, né, por fora dessas mulheres negras que fica conhecida aí no século XX, né, principalmente pela militância, né, dessas mulheres, mas não quer dizer que as mulheres negras não lutavam, né? No que a gente conheceu agora que isso não existia, né? Então, por exemplo, sim, em muitos casos, né, foi a experiência de luta, de sobrevivência de mães e avós, né, dessas mulheres, como Antonieta de Barros, que forjou a luta, né, dessas mulheres negras na segunda metade, né, por exemplo, na segunda metade do século XX. Né? Então, a Antonieta de Barros, ela sempre fazia alusão à mãe e à avó. E poucos sabiam, né, porque isso na biografia ilustrada dela, como deputada, né, fizeram questão de apagar a relação que ela teve com o passado escravo. A mãe Sim. dela foi escrava. E a avó também. Né? Ô, Elizabeth, a gente vê isso que você falou, né? A gente vê isso a todo momento, né? Você vai falando, eu vou ouvindo os professores de história, e aí a gente vai entrando na história mesmo, né? É uma contação de história. Algumas boas e, no caso, outras não tão, né? Mas você foi falando, a gente vai entrando num túnel, né? E tudo isso nos remete a muita coisa. As histórias, aí como você disse que quando Antonieta de Barros conseguiu aí um posto elevado, uma visibilidade, uma voz, né? Que aí já não dava mais para escondê-la, né? E falou, bom, então se não dá mais pra gente escondê-la, então vamos esconder um passado, né? De repente não podemos mostrar, então, que ela era escrava, né? Então, e aí a gente vê isso a todo momento, até mesmo nas salas de aula, nos livros de história, infelizmente nas salas de aula. A gente todo o conhecimento didático que a gente adquire, né, dentro da sala de aula, ele nos mostra horrores quando a gente fala de escravidão e tudo mais, mas a gente não, e dessas lutas, mas a gente, e isso que a gente vê ali é uma pincelada, né? Quando a gente vai estudando, adquirindo mais conhecimento, a gente vai vendo que tem muito mais coisas por trás daquilo. Até as histórias que são contadas, né, elas são mesmo romantizadas muitas vezes, né? Então a gente fica com uma parte, quem se interessa a buscar mais conhecimento além escola, né, ainda consegue, mas às vezes a gente fica só com aquela parte da escola e quando você já muda aí a sua fase escolar, vamos dizer assim, aquilo tudo acaba ali e a gente faz questão de nem olhar para o lado, mais para aquilo ali, né? Então o que já era incompleto, ele acaba sendo totalmente abafado. E aí vem essas histórias de mimimi, né? Aí vem as histórias de que não, isso não é verdade, isso não é assim, vem as fake news que todo mundo acredita por falta do conhecimento, né? Bom,
vai acontecendo, infelizmente, essas atrocidades mesmo, né? Porque você imagina você apagar o passado de uma pessoa, é apagar a vida de uma pessoa, é apagar a vivência, né? Um não respeito mesmo à vida daquela pessoa, ela passou por aquilo, né? Então a gente tem que ir trazendo mesmo essas histórias, né? Como você, como pesquisadora, né, trazendo essas histórias à tona e fuçando e não deixando mesmo essa memória morrer, né? O povo tem que ter o seu passado, né, pra gente entender o que vai ser desse futuro e criar um futuro decente, igual, né, pra todo mundo. Quando a gente fala de história, é passado, muito, a gente fala muito do passado, né? É o futuro, é o nosso presente, é o nosso futuro, mas a gente fala muito desse passado aí. Se você conseguisse fazer contrapontos, assim, alusões, sobre o que mudou, né? Quais foram as conquistas dessas mulheres de outros tempos, dessas ativistas, dessas feministas, de outros tempos, de tempos passados, para agora, o que você vê de positivo, o que você vê de negativo? Olha, eu estou aqui procurando conquistas. O que você está procurando aí, mulher? Eu tô porque a gente não foi programado fazer pelo celular, né? O quê? Tá acabando a bateria? A bateria do meu celular tá acabando. Tá por perto aí esse carregador? Você pode pegar, não tem problema não. Aqui é no Quem Sabe Faz ao Vivo. Quando você vai pegando, eu vou falando e vou lendo aqui as mensagens que foram mandadas para você. Tem aqui a Cláudia Siqueira, né? Olá, Cláudia, obrigado. O pessoal foi entrando, o Ismael Ferreira, César, o Fidelis, que é um super parceiro aí, trabalha lá na instituição São José, né? Da Igreja de São José. Colocou aqui, excelente matéria, legal, obrigada, Fidelis. Abraço fraterno, Drica, Deus lhe abençoe, amém. O Cleiton Costa marcou aqui a amiga, tá aqui com a gente. O Cleiton também colocou, é seu amigo aí, hein? E é mais que um amigo, é um admirador aí, que ele colocou aqui. Beth, grande amiga, colega de trabalho, que admiro muito. Uma questão para ela. Ah, tá, já vou falar. Ah, bacana, já vou colocar a questão que ele pediu aí para você conversar um pouquinho. O João Paulo Leone, nosso amigo em comum, ele colocou aqui, a Beth é minha maior inspiração na história. Olha só, Beth, uma grandiosa historiadora, excelente professora e é sempre muito bom poder ouvi-la. Eu vou dedar aqui uma coisa do João Paulo, quando ele me mandou o contato da Beth, eu tô chamando de Beth, viu? Você viu? Tô sentindo íntimo. Aqui em Minas a gente tem isso, a gente acaba de conhecer as pessoas, a gente já é íntimo da pessoa. É a acolhida de Minas. Só faltou o pão de queijo, mas tá convidado. O João Paulo me mandou assim, vou mandar o contato da Beth, que daí você pode conversar e marcar essa entrevista. Aí tava marcado assim, no contato dele, Beth Rainha. Ah, essa você não sabia, né? Beth Rainha. Agora, olha só que responsa, né? A gente vê o que é o ensinamento, o que é a educação, o que é essa acolhida que ele colocou aqui, ser uma inspiração para alguém, né? Isso é muito interessante. Deixa eu já falar aqui que o Cleiton queria que você falasse. Ele colocou aqui. Fale um pouco sobre a atuação da Maria Bonita de Santa Rita do Sapucaí como referência da memória negra no sul de Minas. Nossa, isso é legal. Gente, mas será que a gente tem esse tempo? Só um minuto. Ih, caiu a ligação da Beth? Nós estamos ao vivo, gente. Quem sabe faz ao vivo, certo? Sabe aqueles pau que dá lá no Faustão? Que ele falou, louco, meu, dá um monte de pau. Então, dá aqui também na TV Itajubá. A gente tá com quanto tempo de programa, Danilinho? 40 minutos. Caiu, não tem problema não. Nós já restabelecemos aí, certo? Nós ficamos aqui. Nós ficamos aqui te esperando, o Beth Rainha.
Primeiro, um beijão para todo mundo que está me ouvindo. Eu agradeço a atenção de todos. Foram pessoas que trabalharam comigo, foram pessoas que, de alguma maneira, que dali cruzaram, né, o meu caminho, né, como professora, pesquisadora. E, assim, eu tenho muito orgulho, né, de ter ficado, no período em que eu permaneci aí no sul de Minas, esses 10 anos, né, de ter formado também, contribuído e aprendido muito com essas pessoas, porque eu cheguei, eu caí de paraquedas, eu costumo falar assim, né, não conhecia nada, né, da cultura mineira, da história de Minas, conhecia muito pouco. Sim. E aqui você com os livros de história, geralmente as coisas aparecem muito estereotipadas. Né? Sim. Então, esses meninos e meninas me ensinaram muito. Né? Eu aprendi muito com a cultura mineira, com a história de Minas, né? E deixei pessoas aí que falam com orgulho, né? Deixei pessoas formadas para serem lideranças, né? Nas suas cidades. Então, o João é uma delas. Eu queria falar um pouco da Patrícia Vigilato, que é uma historiadora de Santa Rita, né, do Sapucaí, uma menina negra militante. Sim, né? olha, eu acho que eu não conheço a Patrícia, ó, pertinho aqui de mim, do meu ladinho. Então, ela promove discussões, né, sobre gênero, sobre raça, sobre as questões raciais em Santa Rita. Depois eu posso te passar o contato. Quero. Passou também pela minha vida pessoas que pesquisaram clubes negros, né, que é um movimento muito importante de organização, né, das pessoas. Sim. Porque tem diante dos limites, né, eles buscaram romper os limites de diversas formas, seja participando de irmandades religiosas, seja fundando, né, clubes negros. E aí eu falo aqui do Jonathan Ribeiro, que foi aluno também, meu aluno, e toca pesquisas relacionadas aí às questões de associativismo negro nessa região. Então, Santa Rita, inclusive, né, um dos grandes nomes desse associativismo negro é a Maria Bonita, né? É uma figura histórica, né, na cidade, embora as pessoas deem muita ênfase a Sinha Moreira, né, que tem, claro, também o seu papel, né, importante nessa região. Sim. Mas para quem nasceu, né, digamos assim, um berço de ouro, né? E para quem veio da periferia, como a Maria Bonita, né, as experiências dessa mulher negra de vencer os limites, né, não só lutar contra o machismo, né, enfrentar uma sociedade racista também, né, eu enfatizo a experiência dela, né, uma experiência de uma mulher lutadora, né, que serviu de exemplo, inclusive, para a sua comunidade, né, a sua história, que eu acho muito bacana. Então, esses nomes são nomes importantes. O lugar que você, esse canal que você abre, né, em relação à representatividade das mulheres negras, né, nessa sociedade é muito importante. Então, nós temos vozes, né, cada vez mais fortes, né, vozes negras falando, né, em lugares de representatividade. Sim. É muito importante, porque uma coisa é a teoria, né, que a gente ensina, a outra é a prática, né, o que as pessoas fazem com essa teoria. E essas pessoas, tanto Patrícia, quanto Jonathan, quanto outros que passaram aí pela sociedade, pela convivência comigo também, enfim, por essa sociedade, eles abraçaram algo que é o compromisso social, né? Que é algo muito importante, né? No combate contra o racismo. O Cleiton e o João Paulo, eles têm uma luta, né, ligada aos movimentos LGBTs, né? Então, que é um outro tema que você já explorou no teu trabalho, né? Que é muito importante, que as pessoas também ignoram, né? E que merecem aí todo o respeito, todo o meu respeito, toda a minha consideração, a minha admiração, certo? E agora volta a tua pergunta, porque eu não lembro qual foi a pergunta. A gente faz ela para terminar, não tem problema não, tá bom? A gente vai abrindo, já eu falo, né? São assuntos que vão puxando e a gente é muito grande, né? Extenso, assim, e complexo a gente conversar. Então vai saindo assuntos mesmo. E ainda bem, acho ruim não. Se eu pudesse, ficava mais por aqui. Acho nada ruim. Acho bom demais. Bom, gente, tô quebrando o cenário aqui, né? Quebrando o estúdio. Segui, é bem interessante, eu só vou abrir um parênteses rapidinho.
sobre o que você disse da importância da representatividade, né, nos espaços, né, essas vozes negras cada vez ocupando os espaços. Você sabe que aqui na TV, quando eu recebi esse convite de estar aqui, né, sendo âncora do programa Itajubá Entrevista, já se passaram aí 2 entrevistadores aqui, e aí eu acredito que eu seja a terceira. E aí eu parei para pensar e eu falei, gente, a minha área é mais a cultura, né? Eu sou atriz, sou instrutora teatral. Aí eu falei, nossa, mas TV, será? Acho que não, né? Não, e tem outras pessoas formadas academicamente, com faculdade para isso, né? E pessoas muito melhores do que eu para conversar, né? Com muito mais conteúdo, para poder estar ali muito mais preparada para estar aqui do que eu, e obviamente tem. Mas eu parei e pensei, eu falei, poxa, mas espera aí, tem, sim, tem. Aqui em Itajubá, muitas tem. Só que no momento sou eu. Eu tenho que ocupar esse espaço. Será que se eu não ocupar, esse espaço vai ser ocupado? Né? Eu falei, opa, não, então peraí. É eu mesmo. Por enquanto sou eu. Então, eu acho que a gente tem que ir ganhando esses espaços, aceitando essa luta, né? E ganhando, aumentando, deixando essa voz cada vez mais forte, né? Cada um fazendo realmente o seu papel, o seu melhor, né, dentro do que a gente se propõe a fazer. O que eu perguntei para você, minha amada, é o seguinte: as lutas do passado dessas feministas, das feministas negras, elas foram alcançadas? O que falta hoje para a gente fazer esse contraponto entre esse passado e o presente de hoje? Então, as lutas, elas ocorreram e ocorrem em contextos diferentes, né? Então, no passado, por exemplo, se você buscar, né, a experiência da Antonieta de Barros, né, ela ao final da vida, quando eu li os escritos dela no final da vida, me passou uma sensação assim, muito de desilusão, tá? De desilusão. Porque o racismo, ele também se modifica ao longo do tempo, das décadas, ele vai se recrudescendo, ele vai mudando de forma e de cara, né? E vai limitando as pessoas daqui e dali. Então, ela conseguiu muita coisa, sim, mas talvez, né, a luta dela, né, enquanto uma mulher negra, né, foi sempre suprimida, né, a sua própria imagem, né, a gente pode dizer assim, o seu próprio passado vinculado, né, à escravidão, ela foi apagada. Né? Mas ela teve conquistas muito importantes. Agora, as mulheres, as feministas do presente, né, eu acho assim, a maior luta a gente está vendo aí, né, nesse contexto de pandemia, né? Quais vidas importam mais? Sim. Né? Então, a luta ela é constante, ela é permanente. Certo? O encarceramento de uma população negra muito grande ainda, fruto de uma desigualdade, né, social tremenda, né? O assassinato de crianças e de jovens nas periferias, né? Quer dizer, são outras frentes de luta, né, diferentes lá no início do século XX, né, e que são importantíssimas, que devem ser enfrentadas e apoiadas, né, por todos nessa sociedade. Né? E aquilo que eu falo, é uma consciência histórica que nós temos que construir do nosso lugar, que sempre foi um lugar de opressão, né? Foi um lugar de opressão, sempre foi um lugar de privilégios, né? Esse contexto da pandemia tem mostrado muito isso, né? Desembargador, pessoas ofendendo funcionários públicos que estão ali fazendo o papel na rua, né? Quer dizer, como que nós nos comportamos, né, enquanto sujeitos sociais, certo? E essa é a avaliação, né, que fica. A luta das mulheres, das feministas negras, né, é uma luta, como eu falei, histórica, precisa ser apoiada, mas eu acho, assim, que o máximo que a gente pode fazer enquanto brancos é não atrapalhar e respeitar. Né? Eu acho que é isso que fica. Sim, a gente está ouvindo muito ultimamente, e é a
pura verdade. Chegou um momento em que a gente caminhou até o momento de falar: eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou, eu não sou preconceituoso, né? Agora a gente está num momento que não basta mais a gente dizer eu não sou racista, se precisa ser antirracista, né? Se precisa ser anti-homofóbico, né? Anti-xenofóbico, se precisa ser... a gente precisa dessa postura, né? Só a gente se exilar, assim, não, eu não sou, então tá tudo certo. Já nunca bastou, e agora a gente chegou no momento, né, que vamos dizer assim, é o pingo do balde, né? Chegou o momento da gente realmente se posicionar totalmente, né? Ou você entra para casa ou você sai na chuva. Não dá mais para ficar no meio do muro, né? E uma coisa importante que você disse é que o que é legal trazer e sempre bater, mostrar isso, é que o preconceito, ele se moderniza, né? Então muitas pessoas ficam realmente com essa dúvida ainda: mas será que existe preconceito, existe o racismo, né? Existe esse preconceito contra todas essas classes, essas raças, esses gêneros? Será mesmo? Porque a gente olha lá atrás, era de uma forma, né? E hoje em dia, como ele é de outra, muitas vezes muito velado, né? Fica essa pergunta: não, mas pô, você é um negro, você tem direito de ir para a escola, você não vai para a faculdade? Vai, então. Você não frequenta alguns espaços, né, em que outras pessoas brancas também frequentam? No passado você não podia. Então, existe racismo ainda, né? Não tem isso? As pessoas têm isso. Bom, muito interessante você ter falado sobre isso. Elisa, a gente tem que terminar o programa, Elisa. Nós consegue? A gente consegue, será? Mas eu acho que deu pra gente... tenho certeza que deu pra gente conversar bastante, né? Deu pra gente... principalmente abrir reflexões, né? Ganhar esse conhecimento, né? E aí abrir essa reflexão, autorreflexões, aí pra gente começar a debater, a conversar cada vez mais, para essas ações que são necessárias aconteçam, para que daqui a pouco a gente não precise mais conversar sobre isso, né? Dessa forma, né? As pessoas falam ainda: gente, são 300 anos, né, isso tudo já passou, já tá tão antigo, tão velho, a gente ainda tá falando isso. Eu falo: pois é um absurdo, né? A gente ainda tá tendo que falar sobre isso. Mas não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. A gente tem que trabalhar essas questões que vão sendo deixadas de lado, querendo ser encobertas a todo momento, né? Trabalhar essas questões para que daqui a pouco a gente não precisa falar mais de cota, né? Para que daqui a pouco a gente não precise mais falar tanto sobre essas questões. Quero agradecer muito você, meu amor. Você pode fazer o seu desfecho, tá? Mas eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. E aí, uma coisa que o João Paulo não falou é que depois que ele me apresenta, eu não dou sossego mais pra vocês. Então, bom, novamente eu quero agradecer o teu convite, né? Foi um prazer te conhecer. E assim, a região do sul de Minas, assim como também o sul do Brasil, né? O Brasil inteiro, de uma forma geral, é permeada, né, pelo racismo. O racismo está presente nas nossas cotidianas, sim. As pessoas não acham, podem achar que isso já é um assunto batido. Não é só olhar ao seu redor, né? Sim. E se perceber um pouco e perceber onde estão os negros nessa sociedade, né? Olhar, né, para isso, o que é muito importante. Bom, eu estou à disposição, né? O que você precisar. Eu também, a gente tem outros temas também relacionados aí às questões de educação, porque quando você fala de racismo, você obrigatoriamente tem que falar de educação também, porque é por ali que muda, né? Lá no ensino, né, básico, lá na creche, os primeiros anos, né? Não é a bonequinha loira, não é contar a historinha, né, da princesinha loira, né, que foi resgatada pelo príncipe e seu cavalo branco, né? Não é essa a realidade. Então, inclusive, né, o ideal de um amor romântico, né, como que isso, né,
reproduz, reforça cada vez mais também esse racismo, né, na nossa sociedade. E como que crianças negras, né, a autoidentificação, como que fica isso, né, para as crianças nas escolas. Então, a educação tem um papel fundamental, a escola tem um papel fundamental, a gente está né, esperando a aprovação do Fundeb, né, também nessa expectativa, na pandemia. Né, nós vamos conversar sobre isso com o João Paulo, inclusive, na sexta-feira. Exatamente. Ele que está aí na militância também, nas escolas, dentro da escola de educação básica, isso é muito importante. Viu? Novamente eu te agradeço e estou à disposição. Obrigada. Obrigada mesmo. Com certeza eu vou te cutucar. Eu vou cutucar você. Eu consigo te beijar daqui? Deixa eu ver, faz assim, ó. Deixa a bochechão assim, ó. A bochecha tem que ser do outro lado, a outra bochecha. Isso, chega um pouquinho mais pra cá, eu vou beijar. Deixa eu ver aonde. Ah, consigo! Que gostoso! E é o cruel que a gente vive, né? Eu tenho os mesmos presentes, a gente também nem pode se tocar, né? Essa entrevista fosse presencial. Então, em breve, né, meu amor? Em breve. Muito obrigado pela disponibilidade, parabéns por todo o seu trabalho, por essa vida de dedicação mesmo, parabéns mesmo, segue a luta, a gente sabe que é difícil, mas é muito importante para a sociedade. Muito obrigada, viu? Em pé. Ah, é em pé. Deixa eu ensinar você, em pé. Tchau, querida. Meus amores, nós vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Nós começamos um pouquinho mais tarde, que nós tivemos alguns problemas técnicos, né? Quem entrou aí pontualmente às 10 horas viu que a gente se atrasou hoje, né? Porém, quem não conseguiu pegar, né? Vai ficar na íntegra, pode ver, porque fica retido no Facebook, tá no aplicativo da TV Itajubá e mais tarde também vai estar no YouTube, certo? São questões que a gente sempre tem que conversar. A Pamela Fernanda aqui, que é uma outra ativista que tem um movimento negro super bacana em Pouso Alegre, que está sempre dentro dessas questões e à frente dessas lutas também. Também dentro do grupo Dandara, né? Ela colocou aqui: Beth é uma mulher que tem efetivamente posturas antirracistas. É o que a gente está falando, né? Não dá mais pra gente ficar no meio do muro. A gente realmente tem que se posicionar, ter coragem de se posicionar para que a gente não tenha que ficar sendo redundante a todo momento, né? Um abraço para vocês, muito obrigada pela companhia hoje. Coloca isso aí para girar, galera, nas redes sociais, certo? Vamos conversar sobre isso sem medo, ok? Amanhã eu espero vocês novamente. Amanhã nós vamos falar com a doutora Tássia Milene. Nós vamos falar sobre os direitos aí das pessoas com deficiência, né? Em meio à pandemia e pós-pandemia. Ela vai nos esclarecer tudo sobre isso, certo? Então, até amanhã. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.